Bem-vindos à sexta sessão da CPI da intercorrência na ROF, casos e procedimentos sobre intercorrências na harmonização facial. Bom, e para essa sexta sessão eu separei um caso que aconteceu durante esse momento em que estamos vivendo, de uma necrose na região nasal, né? E nós sabemos que infelizmente trata-se de uma circunstância que, infelizmente, tem acontecido com uma certa frequência no mundo da harmonização facial. E para mim, fruto, muitas das vezes, da falta de um conhecimento anatômico, da falta de um bom conhecimento sistêmico e da falta de bom senso, muitas das vezes, né? Eu sou um pouco contra dizer que só não erra quem não faz, porque no meio do caminho existem 3 palavrinhas aí que têm que ser levadas em consideração, não é verdade? Negligência, imperícia e imprudência. Então, cabe a nós, profissionais da área de saúde, que trabalhamos com a harmonização facial, darmos o nosso detalhamento do bom senso, daquilo que esperamos que seja mais viável e possível e mais previsível, ok? Mas este caso que quero dividir com vocês hoje aconteceu recentemente e nós vamos mostrar do início ao fim o que podemos fazer à distância, instruindo a colega para a resolução do mesmo, ok? E nós que somos da intercorrência, né? Eu sou conselheiro científico do Departamento de Intercorrências da Abrahof, recebemos constantemente casos divididos aí por profissionais que estão passando algum tipo de aperto, né, na questão de intercorrências. E esse não foi diferente. Uma colega da harmonização facial me procurou via WhatsApp e dividiu comigo uma insegurança pessoal do quadro do qual ela havia feito há 3 dias atrás. E aí eu falei, olha, mande fotos para eu poder lhe ajudar, porque geralmente à distância o que nos resta realmente é tentar ajudar de uma maneira ética, que não invada o quadro ético, né? A gente podendo emitir as nossas opiniões e dividindo essa condição de tratamento com o profissional e com uma equipe eventual da região, da onde acontecem essas intercorrências, né? Que vão desde um médico, quando é necessário, vão desde exames complementares de ultrassonografia, quando este colega não apresenta o aparelho móvel, pedidos de exames complementares, tais como pedidos de exames de sangue. Quer dizer, nós tentamos retomar, se é que já não tinha esse passado pregresso tendo sido feito de uma maneira eficaz, nós tentamos entrar com responsabilidade na divisão destas informações e de uma possível linha de tratamento para a resolução da intercorrência. Pois bem, a colega me mandou esta foto inicial do acesso aonde ela teve para fazer um preenchimento na área da columela, né? A gente observa que não foi bem na base columelar, foi um pouco que do meio para cima, né? Possivelmente com algum tipo de preenchimento de dorso também, mas que não teve nesse momento nenhum tipo de sequela. Porém, esta é apenas a foto inicial, né? A foto que ela me enviou dizendo assim, professor, eu terminei o caso no dia que fiz o preenchimento, né? Aparentemente, nada de diferente, né? O quadro de irrigação aparentemente está normal, né? Observamos aí, e é uma dica que eu dou, eu não sou muito fã de fazer bloqueios totais, já falei isso em aulas passadas, uma vez que se fazemos somente uma papuloisquêmica anestésica na área de pertuito de acesso, se tiver algum quadro isquêmico imediato à colocação de algum material preenchedor, é absorvível ou não, este paciente quase 95, 100% das vezes vai nos relatar uma sensação de dor, uma dor intensa, em que nós, se não estivermos com um bloqueio total da região, podemos já ter um certo grau de discernimento
de que eventualmente ali nós devamos ter que fazer algum tipo de conduta imediata para que não tenhamos uma evolução de um quadro isquêmico que possa evoluir para um quadro necrótico. Nós já demos essa aula na primeira sessão, é só vocês recapitularem, está aí na nossa plataforma. A partir dessa foto, a nossa colega da ROF me fez uma pergunta por escrito pelo telefone. Doutor, isto é uma necrose? Eu, curiosamente, esperei a imagem que ela fosse me enviar e ela me enviou esta imagem. Veja bem, né, na região columelar, abaixo da área do pertuito, portanto, houve aí, eu não tive a condição de perguntar se foi com agulha ou cânula, mas independente do fato, o que está ocorrendo aí é um quadro de necrose inicial isquêmica, não é verdade? Onde já houve até uma perda de tecido superficial, então uma necrose superficial, possivelmente agindo aí uma embolização, tendo aí uma embolização ou uma síndrome de compressão das artérias columelares, que são essas que se encontram nessa pirâmide, né? nesse pilar columelar que serve para fazer a irrigação dessa região. E possivelmente, é bom que seja dito que essas artérias têm anastomoses com arteríolas da ponta do nariz e com artérias da região do filtro labial superior. O que vale dizer que, se não tivermos uma boa gestão, nós poderíamos eventualmente estar evoluindo por um quadro de necrose pior, né, vamos dizer assim, e que pudesse comprometer toda a região columelar, também toda a região da ponta do nariz e também a região do filtro dos lábios superiores. Para que fique mais fácil a visualização do quadro do estatigrafia arterial dessa região, nós observamos aí nessa questão, realmente, olha, vejam as anastomoses que eu relatei, né, da região columelar, das artérias columelares, com as artérias da ponta do nariz, que eventualmente tem direção para as artérias nasais dorsais e laterais e também para as artérias filtro do lábio superior, né? E também da base da cartilagem alar. Então, nesse momento, é a hora de que devamos agir de uma maneira imediata, não devemos esperar, não devemos temer, temos que agir. Bom, e como vamos tratar esse tipo de situação? Esse tipo de intercorrência, né? Tá bem no início, foi bem diagnosticado no início, né? Talvez até tenha passado um pouco do ponto, porque talvez tivéssemos a condição de observar um quadro isquêmico associado a um quadro de dor, né? Que não é comum no pós-procedimento, e eventualmente pudéssemos tentar fazer aí uma reperfusão desse produto, né? Fazer aí uma massagem tentando tirar o excesso, e às vezes o pouco que sai já se consegue um retorno do fluxo sanguíneo arterial convencional e natural que vá dar a gestão, a nutrição desse tecido. Pois bem, isso não foi feito, e a partir daí nós devemos tratar isto baseado em protocolos de tratamento preconizados pelo Ministério da Saúde. Essa é a minha primeira sugestão nesse primeiro momento, uma vez que quadros de necrose, que eventualmente a gente não sabe aonde isso pode vir a dar e parar, pode nos gerar eventos jurídicos. E esses eventos jurídicos nós temos que estar pautados, primeiro, na resolução do fato e, segundo, naquilo que o Ministério da Saúde nos recomenda. Associados ao fato do que o Ministério da Saúde nos preconiza, que está lá nos protocolos do Ministério da Saúde, nós temos também os tratamentos integrativos, que é a odontologia, a biomedicina, a enfermagem esteta e a farmacologia também sabem, né? Às vezes alguns também da classe médica têm essa condição de tratamento nessa linha, que seriam aí a ozonoterapia, a linha dos Platelet Rich Fibrin, que significa o quê? PRF, fibrina leucoplacentária autóloga, e também a laser terapia.
Nós não estamos aqui com esse tempo de uma aula para passar protocolos de tratamentos integrativos, mas isso tem na vasta literatura e basta pesquisar, e temos ótimos colegas que dão uma boa gestão sobre como lidar e tratar com a medicina integrativa, com a odontologia integrativa, ok? Mas é um excelente associado baseado às técnicas preconizadas pelo Ministério da Saúde. Então a minha sugestão, e isso tem que ser levado em consideração, que alguns locais do Brasil, por exemplo, não apresentam câmaras hiperbáricas, né? O ideal seria que este paciente fizesse um tratamento de oxigenoterapia hiperbárica de no mínimo entre 5 a 10 sessões, uma vez por dia, mas estes protocolos são divididos com o médico responsável pelo local que se apresenta a oxigenoterapia hiperbárica, ok? E associado a isso, eu sugeriria a odontologia, vamos dizer assim, integrativa, ozonoterapia, PRF, quando for preciso, e laser terapia, que aceleram sobremaneira a cura da região afetada. Bom, nesse caso em específico, o que nós preconizamos à colega para passar para a paciente foi realmente procurar um protocolo de oxigenoterapia hiperbárica, câmara hiperbárica, em que o médico dividiu esta responsabilidade de tratamento para 10 sessões, uma por dia, durante 1h30 de oxigenoterapia hiperbárica, e também associados, pedimos que ela fizesse a laser terapia que ela apresentava em seu consultório, e uma colega disponibilizou a ozonioterapia também. Então, nós fomos vendo a involução, a melhora gradativa da região, a paciente se sentindo mais confortável, o edema posterior aí à região interna da columela cedendo, né? E isso é importante que a gente tenha, como eu bem frisei aí, um suporte diário. Num primeiro momento, o suporte é horário, ou seja, de hora em hora nós devemos estar em comum acordo de contato com os nossos pacientes. Uma vez que tenha sido dada a linha de tratamento, esse suporte pode e deve ser feito diário, uma vez ou pelo menos 2 vezes ao dia, o contato com este paciente, para que observemos se a nossa linha de tratamento está sendo efetiva e eficaz. Observe nessa foto que a volta da irrigação no local, né? Isso aí já no 5º dia de oxigenoterapia hiperbárica, com laser terapia, ozonoterapia, antibiótico terapia. Nós recomendamos entrar com ciprofloxacina, ok? E também com anticoagulante. E a gente vai observando o fechamento dessa ferida ocorrida pela necrose, né? Eu disse na primeira aula que quando pegamos esses quadros necróticos bem no início, muitas das vezes o nosso próprio organismo consegue fechar esta ferida, formando novo tecido e tendo assim uma condição ínfima de sequela local, tanto estética quanto funcional. Nessa foto observamos aí ao 8º dia e que também vamos observando a melhora, né? A melhora lenta e gradativa, mais uma reorganização do fluxo arterial, né? A presença não de isquemia, não vemos nada esbranquiçado, nem na ponta do nariz, nem da região filtral labial e muito menos na região columelar. E sim uma região avermelhada, onde observamos exatamente o retorno do fluxo arterial. E nesse momento, aqueles testes de compressão em que vamos ter uma região isquêmica e ao remover a área comprimida, a volta do retorno do fluxo sanguíneo é sempre muito importante. Pois bem, este foi o nosso último contato com a colega e que por consequência com a paciente, mas tendo a certeza da boa gestão do caso em que estava resolvido com o protocolo que preconizamos, né? E observe como o leito do comprometimento está praticamente fechado, a cor está maravilhosamente adequada, né? Tem uma pequena casquinha aí que vai cair, sem o que eu peço ao paciente para não pôr a mão, para não cutucar, né? E isso no fim vai acabar como se nada tivesse acontecido, e graças a Deus e ao bom senso e à boa entrada no momento correto, nós tivemos aí a resolução de um caso que poderia eventualmente gerar um quadro muito pior.
É isso aí. Então, o que eu posso hoje, numa aula de 30, 40, 50 minutos, passar para vocês como experiência de uma gestão, de uma intercorrência como essa, né? Primeiramente, abrace a causa do seu paciente, ok? Não deixe que o seu paciente procure outro profissional, que não seja juntamente de ti, se assim for, do seu consentimento, da sua curva de aprendizado. Então, tenha na sua equipe, é o que eu vou dizer mais adiante, pessoas que possam lhe ajudar no momento de intercorrência, ok? Siga protocolos preconizados pelo Ministério da Saúde para a resolução desses problemas. Por quê? Você vai estar, primeiramente, se blindando de problemas jurídicos, processos jurídicos, e também, claro que o Ministério da Saúde tem um consenso que se faz de tempos em tempos para fazermos a melhor linha e conduta de tratamento para essas questões que possam acontecer. Terceiro, associe sempre que puder ao tratamento quadros integrativos, sempre, sempre. Nós da odontologia, sobretudo, não somos contra, muito pelo contrário, somos a favor do quadro integrativo na resolução, no auxílio da resolução desses fatos de isquemia, de necrose e outros mais que vamos estar falando no decorrer da CPI, ok? Mais uma, não espere nem um segundo para começar a agir, ok? Não espere, não fique esperando a melhora por obra do Divino Espírito Santo. Intervenha, faça o que tem que ser feito. Procure, se você não souber, alguém que possa lhe ajudar. Procure o seu professor, procure um médico que seja da sua equipe para dividir opiniões. Na nossa equipe, na minha equipe, eu tenho dermatologistas, eu tenho biomédicos, eu tenho psicólogos, eu tenho cirurgião plástico, que nós dividimos esses manejos e condutas de tratamento sobre tanto do sucesso quanto do eventual insucesso. E é claro que dividindo isso com esses profissionais, as chances do insucesso são ínfimas, né? São praticamente insignificantes, né? Só faça procedimentos que você saiba revertê-los, ok? Não entre na furada de fazer cursos de fim de semana, onde eles te vendem um nirvana, te vendem que isso não dá problema nenhum, como diz a minha amiga Janaína, céu de brigadeiro. Não, ok? Faça aquilo que você tenha como condição a reversão do fato. Então, capacite-se para fazer o procedimento e capacite-se para reverter com uma possível intercorrência sobre aquele procedimento que tu fizeste. É mais essa dica. Faça cursos em que te dê um suporte após o término do curso. É outra dica importante. Quantos alunos chegam a mim que não são meus, são alunos de outros profissionais que atuam nesta área, mas que não conseguem dar o devido suporte pós-curso para poder instruir tanto no planejamento reverso, pregresso, como também numa possível intercorrência. É uma dica muito importante. Sétima dica: tenha em sua equipe pessoas que na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, estejam ao seu lado. Quem são essas pessoas da sua equipe? Isso que eu acabei de dizer anteriormente. São profissionais que têm capacidade, know-how, aptidão para dividir com você tanto o sucesso quanto o insucesso. Ok? Nós estamos com uma pergunta aqui do Sandro de Araraquara. Dr. Roberto, posso fazer cirurgia de bichectomia guiado pelo ultrassom? Ora, Sandro, você não só pode como deve, né? Como eu venho dizendo aí nas outras sessões anteriores, a ultrassonografia veio para ficar no nosso dia a dia da harmonização orofacial, ok? E uma das circunstâncias que ela nos ajuda sobremaneira é realmente, primeiro, a avaliação pregressa da presença da bola de Bichat, do corpo adiposo de Bichat, né? Aonde ele eventualmente realmente se encontra, ok? E em encontrando pelo aparelho de ultrassom, fica mais fácil você mapear e guiar a sua cirurgia de bichectomia, desde que ela tenha boa indicação, é claro, não é verdade? E também para descobrirmos se esse corpo adiposo se encontra em maior volume, menor volume, de um lado e do outro, para vermos uma boa condição de
prognóstico estético-funcional dessa área. Então fica a dica, o aparelho de ultrassom também nos ajuda a fazer prognósticos e diagnósticos na área da cirurgia de bichectomia e também podemos ser guiados por este aparelho. É claro que teríamos que ter uma pessoa que tenha experiência, porque esse aparelho trata-se de um aparelho técnico dependente, precisa de uma pessoa que saiba manuseá-lo para que consigamos ter o melhor resultado das imagens que ele pode nos oferecer, ok? Boa pergunta, obrigado por ter perguntado e façam como o Sandro de Araraquara, façam as suas perguntas que eu, Dr. Roberto Pacheco, estou aqui para bem servir e responder a todos vocês.